Eu sempre tenho comigo que a comunicação, ela pode ser tanto um herói quanto um vilão. Tudo depende da forma como você usa e se você sabe usá-la. Tem muita gente que pensa que as pessoas nascem com um dom da comunicação, que tem desenvoltura, que sabem falar super bem em público, que elas nasceram assim. Mas eu posso te dizer que isso é uma mentira, porque comigo aconteceu completamente o oposto. E eu vou te contar nesse vídeo. Desde muito pequena eu sempre tive vergonha, mas não era assim aquela vergonha de falar em público, de me apresentar. Era vergonha mesmo. Chegava em algum evento, em alguma festa, eu me escondia atrás da minha mãe, eu ficava sentada num cantinho pra ninguém vir falar comigo, então eu morria de medo de que alguém viesse puxar uma conversa comigo e eu tivesse que responder, então era aquele verdadeiro bicho do mato. Só que quando a gente é pequeno, a gente não dá muita importância pra essas coisas, eu digo porque eu não dava muita importância, tudo bem, ninguém quer falar comigo e eu também prefiro que nem venha falar. Só que com o passar dos anos, a gente percebe que começa a ser excluído de algumas rodas de conversa, de alguns relacionamentos, a gente já não é mais tão interessante, a gente perde a oportunidade de conhecer pessoas bacanas, pessoas que possam nos acrescentar, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, sempre sendo muito tímida, entrei na escola aos 6 anos de idade. Desde os 5 anos eu já sabia ler e escrever, sempre tive muito incentivo da minha família, então eu sabia ler e escrever muito bem, eu só não conseguia expressar isso. E acabou dificultando que eu não conseguia fazer muitas amizades, eram amizades muito voláteis, porque eu não gostava muito de me comunicar, as coisas tinham que ser do meu jeito, uma pessoa sempre muito retraída, eu acho que essa é a palavra que eu posso usar, retraída. Aí eu comecei a perceber, poxa vida, se eu não mudar, vou começar a ficar sem amigos, vou perder oportunidades, porque eu via pessoas de séries maiores que conseguiam se comunicar muito bem, tinham outras oportunidades. E eu pensei, se eu sei ler bem, se eu sei escrever bem, o que eu preciso é vencer essa minha barreira de falar. E aí a gente começa a pensar, matutar várias coisinhas, o que eu poderia fazer, como que eu posso me treinar para isso? Porque só de pensar em falar em público já dava uma dor de barriga, já dava náusea, dava todo tipo de ruim possível. E quando eu tava no 7º ano, na 7ª série, surgiu a campanha de vereadores mirim, que seriam mini vereadores no município, que seriam eleitos um por escola para fazer reivindicações pequenas para as escolas. E para o vereador mirim ser eleito, ele tinha que fazer uma campanha, ele tinha que mostrar os seus projetos, tinha que falar bem em público. E uma professora minha disse, olha, eu acho que você tem capacidade, quem sabe você tenta. E aí eu fui. Me candidatei para vereadora mirim, escrevi as propostas e treinava muito em casa, na frente do espelho, na frente da minha mãe. Perguntava assim, tá bom? Será que eu tô falando bem? E chegou o dia de eu ir para a sala de aula realmente falar das minhas campanhas, dos meus projetos para a escola. E eu fui e eu me surpreendi com a minha capacidade de oratória. Era só quebrar aquela primeira barreira de falar em público. E a sensação depois que a gente fala, que a gente se comunica bem, é uma sensação de leveza, de dever cumprido. E eu posso te dizer uma coisa, se foi possível pra mim, pra ti com certeza é possível, porque era um nível de timidez extremo. A oratória, a comunicação, ela é treinável sim. E eu sempre digo que quando a gente quebra essa primeira barreira do medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, se eu vou ser julgado, tudo muda. A nossa perspectiva sobre as coisas muda, porque afinal, gente, é sério, ninguém tá lá pra te julgar. As pessoas estão nem aí pro que tu tá fazendo lá, elas só querem saber o que tu tá falando, se é algo que vai acrescentar ou não na vida delas, é só isso. Então, para com esse pensamento de que alguém vai me julgar, vão falar mal de mim, porque primeira coisa, o teu diferencial já é tendo coragem e tá lá falando, uma coisa que as outras pessoas não estão fazendo, então pensa nisso. Eu separei alguns tópicos aqui e eu usei na minha vida para me ajudar na comunicação e que eu acho que podem te ajudar também. O primeiro deles é a leitura e a escrita. Sempre desde cedo fui incentivada a ler e a escrever, e eu gosto até hoje. Eu não abro mão da escrita física mesmo. Ah, Isa, mas a gente tem hoje o Word, Google Docs, fica tão mais fácil para escrever? Sim, claro que fica, e eu uso isso, uso na faculdade, uso frequentemente, mas eu não abro mão de fazer anotações, porque a nossa memória fixa quando a gente escreve. E da leitura, obviamente. Ah, Isa, mas eu leio as notícias do dia.
mas não é que nem você pegar e ler um livro, ler um artigo, um material assim de extrema qualidade que vai te trazer vocabulário. Hoje, muito do meu vocabulário é fruto das leituras que eu fiz e das leituras que eu faço. Então não é algo extraordinário, é só você colocar isso no seu dia a dia. Aí você me diz que não teve o incentivo da família. Tudo bem, você pode incorporar isso hoje. Nunca é tarde para mudar e para desenvolver sua comunicação. E você pode fazer diferente com os seus filhos também. Comece desde cedo a incentivá-los a ter gosto pela escrita e gosto pela leitura. O segundo tópico que eu vou falar é toque algum instrumento. Durante 6 anos eu fiz aula de violão, toquei muito violão, aprendi muita coisa e até hoje eu toco violão ainda. Eu não abro mão disso, porque me ajudou muito nas minhas habilidades de comunicação. Então o violão eu digo, mas qualquer instrumento, ele te ajuda na fixação da memória, promove a neuroplasticidade, porque está constantemente reforçando caminhos no teu cérebro, caminhos neurais para você lembrar das músicas, das notas que você faz. E também aguça muito a tua audição e a fala, os tons de fala. De acordo com os tons das notas que você toca, você aprende que diferentes tons de fala também refletem aquilo que você quer expressar. Então não deixe de aprender um instrumento. Ai, mas eu já tô velha para aprender a tocar um instrumento. Não. Você não está velho para aprender a tocar um instrumento. Você pode aprender com qualquer idade, seja violão, piano, seja gaita, bateria, qualquer coisa. Isso, inclusive, vai te ajudar a reduzir as chances de desenvolver Alzheimer. Isso mesmo, porque pelo fato de estar sempre trabalhando com o teu cérebro, estar promovendo a neuroplasticidade, também reduz a chance de você desenvolver uma doença como o Alzheimer. Terceiro, faça uma primeira vez. Foi isso que eu falei antes, vocês lembram? Quando a gente faz uma primeira vez, que a gente cria a coragem, define, não, eu vou fazer, custe o que custar. Toda a nossa perspectiva muda. A gente começa a ter vontade de falar em público e eu falo por mim. Imagina só, olha se isso tem cabimento. Uma pessoa extremamente tímida com vontade de falar em público, sim. Isso mudou em mim. Eu tenho vontade hoje de falar e de colocar a minha oratória no chinelo para teste, para ver se ela realmente está em dia. E é bom você, de vez em quando, exercitar isso para aprimorar as suas habilidades comunicatórias. Quarto, esqueça os julgamentos. Ninguém tá lá pra te julgar. Ah, Isa, tu já falou disso. Sim, eu preciso falar de novo. Eu era super assim, de ficar pensando que, nossa, o que as minhas amigas vão pensar? Vão pensar que eu tô lá só pra me aparecer. Gente, não. Esquece isso, tá? Foca em transmitir muito bem a mensagem pro teu público e só isso. O próximo tópico também, nunca desperdice as oportunidades. Não desperdice as oportunidades. Isso é uma dica de ouro, tá? Leva pra vida. E por último, treine. Treine sempre o máximo que puder. Bobeira minha seria se eu chegasse aqui e falasse pra ti, você fez uma vez, deu a primeira iniciativa, agora você sempre vai saber falar em público. É treino na frente do espelho, é treino no banho, é treino dentro do quarto, andando de um lado e pro outro. É treino, sempre treine e leve isso pra tua vida. A gente só consegue ter boas habilidades quando a gente tá constantemente exercitando. Sim, é possível desenvolver uma oratória de excelência colocando essas dicas que eu te dei em prática. E eu quero te desafiar a colocar aqui nos comentários, a assumir esse compromisso de falar em público e voltar aqui para contar para mim ainda como que foi essa oportunidade, como que foi essa experiência. Vocês vão ver que depois que a gente começa, gente, ninguém quer mais parar de falar, a gente começa a falar até demais, tá? Por fim, peço que se inscreva no canal e deixe o teu like, porque esse conteúdo foi preparado com muito carinho para as pessoas que estão precisando aprimorar a sua comunicação ou, quem sabe, desenvolver desde o início, desde o zero. Já aproveita e compartilhe com quem você conhece que precisa assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau!